Olá, sejam bem-vindos ao Abraça Podcast. O episódio de hoje, muito especial, vai trazer uma convidada para falar com a gente sobre criança. Sobre a criança enquanto aluna, enquanto indivíduo, enquanto um ser humaninho super potente, que muitas vezes lá no passado não foi visto como indivíduo, mas hoje ela é. Hoje ela tem os direitos dela, mas é recente, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de tudo isso nesse episódio do Abraça Podcast. Então vamos assistir com a gente. Por favor, se inscrevam no canal, ativem as notificações, dê um like para saber se vocês estão gostando dos nossos episódios. Isso é muito importante. A gente sabe qual assunto vocês gostam, qual é a preferência e onde a gente vai trazer mais conteúdo ainda. Então vamos lá com a gente para o nosso episódio de hoje. Olá, sejam bem-vindos ao Abraça Podcast. E a convidada de hoje, que eu falei brevemente para vocês, é a Simone Montrasi. Sim, muito obrigada. Obrigada, Rafa, pelo convite. Eu que agradeço a sua disponibilidade em estar no Abraça Podcast, trazer tanto conteúdo pra gente, que eu sei que vai ser valioso o nosso bate-papo de hoje. Si, mãe de 2 meninos crescidos já, né? 2 rapazes, né, Rafa? 2 rapazes, né? Coordenadora geral do Ensino Fundamental do CLQ, Unidade Água Seca, aqui em Piracicaba. Para quem não é de Piracicaba, o CLQ é uma das maiores escolas aqui na cidade. Quantos alunos tem hoje? Cerca de 1.000 alunos. 1.000 alunos. Entre os pequenos, que é a Educação Infantil e Fundamental 1, que é a minha parte da coordenação, em torno de 600 alunos. Sim. Bastante gente, né? Sim. É uma família bem grande. É uma família bem grande mesmo. Si, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente. Esse episódio ele está indo ao ar no mês das crianças. Então nada melhor do que conversar com uma pessoa que lida com elas o dia inteiro. Vamos falar a verdade? Vamos, sim. Que manda um áudio e a gente está ouvindo o barulhinho das crianças ao fundo, que é mãe, que tem toda essa história linda e apaixonante. Então, para a gente esquentar um pouco o nosso bate-papo, me conta um pouquinho da sua trajetória profissional. Até fazendo uma analogia, né, com o nome do podcast, eu fui abraçada pela educação muito cedo, né, Rafa, que eu te contei. Eu comecei a minha trajetória já no ensino médio. Antigamente se fazia ensino médio e magistério para quem desejasse se tornar professor, né? Então, ainda muito jovem, eu fui abraçada pela educação e vi que ali era um lugar que me acolhia também, né? Não só na minha formação enquanto estudante, mas na possibilidade de ajudar, né? De fazer um bom trabalho também na educação de crianças pequenas. Então, meu início foi no antigo magistério, depois eu me formei em pedagogia, e durante essa primeira formação eu já iniciei um trabalho no CLQ, né? Fui estudante, fiz uma parte enquanto estudante, depois me tornei professora, fui coordenadora de educação infantil, e hoje eu sou a coordenadora geral dessa unidade que atende as crianças de 1 a 11 anos, educação infantil e ensino fundamental. Estou há bastante tempo fora da sala de aula como professora, mas o tempo todo dentro da escola, né? Gravando os áudios com os ruídos dos corredores e conversando com as crianças e acompanhando as famílias, né, dentro da escola. E até uma coisa que a gente brincou, uma curiosidade que nem estava no nosso script aqui, mas a gente estava brincando. Hoje a Simone ela tem essa posição de coordenadora e na nossa época era uma diretora, né, gente? E a gente falou, Simone, fala a verdade, como você é como diretora? E ela brincou, olha, se os pais falarem que as crianças vão para a diretoria, ninguém vai ter medo de mim. Eu não tenho, não é bem assim. Então é engraçado, porque a escola ela mudou muito. Então o estereótipo que nós tínhamos da diretora, a diretora da minha época, era aquela pessoa brava, né? Que você ia lá para ser repreendida de alguma coisa que você fez e ponto. Ir para a diretoria era o fim, né? É claro que hoje a gente também tem, não tirando a importância, mas era diferente, porque dava muito medo. E às vezes a gente nem falava oi direito para a diretora de tanto medo que a gente tinha dela. Sim. Né? Porque era essa ideia de que a escola é um lugar que educa, né? Mas não por uma via participativa, né? Por um jeito acolhedor, e sim pelo autoritarismo, pelo medo, pela punição, pela chantagem, que foi um modelo de educação, inclusive, pensado
né? Mas que tem seus efeitos colaterais também. Então, o que a gente entende é que sim, as crianças, os estudantes, né, de todas as idades precisam e devem reconhecer em quem está por conta deles na escola como uma posição de autoridade, mas de autoridade no sentido de quem acolhe, de quem conhece, de quem cuida, de quem orienta, e não de quem ameaça, né, de quem faz chantagem, de quem pune, porque isso de forma alguma educa de um jeito positivo, né? Então, o nosso jeito de cuidar vai muito mais pela via do acolhimento, da participação, né, de entender quais são as necessidades dessa criança e não necessariamente de amedrontá-la. Sim. Ninguém com medo aprende tão fácil, não é? É perfeito. Então, eu brinco mesmo, os pais se frustram se forem ameaçar, porque não é pela ameaça, é sim pela responsabilidade, né, por essa condição de parceria que a gente faz com as crianças, para que eles entendam de fato o porquê de determinadas coisas e não só ajam pelo medo, né? Sim. Não, eu falei, gente, esse podcast vai ser maravilhoso. Fiquem com a gente, porque tá incrível. Vocês viram que na primeira pergunta a gente já tá aprendendo muita coisa. O medo não educa, né? Bom, caminhando agora para nossa segunda perguntinha, apenas de curiosidade mesmo, a maternidade mudou alguma coisa na sua vivência profissional? Bastante, sim. O que você sentiu? Quais foram as grandes mudanças? Quando eu me formei, né, muito jovem ainda, eu tinha uma intenção com a educação, né, até de trabalhar com estudantes maiores, eu tinha um sonho à época de trabalhar com alfabetização de jovens e adultos, enfim, e a minha primeira maternidade me trouxe uma outra dinâmica, né, desse lugar de olhar para a criança pequena, né, no espaço escolar e mesmo nessa questão dos cuidados de uma criança muito pequena, de acordo com a minha experiência com a maternidade. E mais do que isso, esse envolvimento mesmo com as próprias famílias, né? De entender esse outro lugar, não só como educadora, mas de mãe, mãe de criança, mãe e pai, né? Quem faz esse cuidado, quem cuida das crianças pequenas tem um lugar de inexperiência, né? De necessidade de troca, de estar junto com outras pessoas que possam, né, que possam tecer esse diálogo, que possam fazer trocas. Sim. E com a maternidade eu vi essa necessidade em mim e entendi que poderia ser uma necessidade de muita gente, né? Então eu me dediquei também a estudar esse jeito de que a gente pudesse se educar enquanto ambiente escolar, mas também de acolhimento das famílias que cuidam de crianças pequenas. Que legal. Eu acho que também essa questão do acolher, né? Como você passou por muita coisa como mãe, você entende essa outra mãe, essa outra família, né? Principalmente aí, quando vai pequenininho para a escola, 1 aninho, que é aquele chororô. Eu chorei pra caramba. Inicialmente eu queria entender como a criança se sentia, mas depois eu comecei a entender como a família da criança se sente também. Né? E quando a gente se apoia nesse processo, tudo para a criança passa a fazer muito sentido. Sim. Então, estudar isso, né, e refletir sobre isso me trouxe muita experiência. E, com certeza, foi um marcador pela própria maternidade, pelas duas, inclusive, né? Com certeza. Tanto aprendi na primeira quanto aprendi na segunda e venho aprendendo com o crescimento dos meninos também e com a minha experiência profissional. Claro, né? Claro. Que legal. Hoje em dia a gente fala muito da primeira infância, a importância da primeira infância. Explica pra gente por que esse período é tão importante, que falam que é mais importante até do que uma adolescência. E qual é o conceito de infância de hoje, século XXI? Eu gosto da frase da Lia Luft, até escrevi esses dias, eu sou pouco acessível nas redes sociais, não dou conta, na verdade, mas quando ela diz que a infância é um chão que pisamos a vida toda, né? Só por aí a gente já entende que é o período mais sensível da vida. É o que alicerça todo o resto. Todas as fases são importantes, né? Mas a infância é um período muito curto. A gente é adulto por muito tempo, né, Rafa? Sim. A primeira infância, né, a gente corta aí os 7 primeiros anos, muito próximo da adolescência, entre 10 e 11. Isso tem acontecido cada vez mais cedo. E é um período muito rápido. Aquele dizer, aproveita que passa rápido, ele é super verdadeiro, porque a gente é criança por um período muito curto e a gente é adulto depois de uma certa idade, né? O resto da vida.
só por isso ele já é muito sensível, né? Então esse chão precisa ser muito cuidado, né? Regado ali com muito carinho, com muita atenção, né? A sociedade precisa lembrar sempre que a criança, essa visão de criança enquanto sujeito, né? Sujeito potente, um sujeito histórico, um sujeito que faz parte da sociedade e que tem direitos. E é o que eu estava te dizendo antes, as crianças nem sempre foram vistas assim. Como elas eram vistas? Em tempos passados, né, a visão de infância que a gente tem hoje não é uma visão que circulou no mundo todo a vida toda, né? Em séculos atrás, a visão que se tinha de criança era de um mini adulto, né, de um não lugar, né, de um lugar de quem estava na sociedade, mas que não tinha direito nenhum. Tanto que, passado a primeira infância, quando a criança é totalmente dependente, a criança já entrava no universo dos adultos, né? Inclusive no ambiente de trabalho, sem muito essa distinção, o que era ser criança e o que era ser adulto. Essa ideia, essa visão de criança, essa visão de infância que a gente tem hoje na nossa sociedade é uma condição muito, muito recente, né? O equilíbrio. Exato. É o mais desafiador, né? Exatamente, sim. A gente conversando, você comentou que você acredita muito na abordagem italiana, de Reggio Emília, que é uma abordagem que vê a criança como um indivíduo potente. Então, a valorização e o desenvolvimento das potencialidades da criança. Como que a escola atua nisso, com essa visão? A educação mudou muito, né, ao longo das décadas e ainda perpetua muito essa visão que a gente vinha conversando, que é dessa condição do autoritarismo, da punição, da chantagem, dessa visão da criança enquanto incapaz, né, muitas vezes, que ela precisa ser doutrinada, que ela precisa ser só ensinada, como se ela não tivesse nada de repertório, como se ela não tivesse nenhum tipo de conhecimento. Esse é um modelo que perpetua e que existe no meio, que é o modelo que a gente mais conhece, inclusive. Porém, existem outros modelos pedagógicos, outras abordagens pedagógicas que pensam um pouquinho diferente, que pensam, como a gente vinha dizendo, né? A criança é um sujeito, né, de capacidades, ela tem potencial, sim, ela precisa ser orientada, ela precisa, de certa forma, ser moldada, mas ela também é capaz de interagir, de trazer um conhecimento de mundo e que, dentro da escola, isso precisa e deve ser acolhido e cultivado, né, dentro das propostas. Essa abordagem italiana que eu comentei com você tem isso como princípio, assim como a nossa abordagem na escola. A abordagem que traz esse olhar para os repertórios diferentes das crianças, né, para essa capacidade de interagir com o objeto do conhecimento e não só de receber informação, de receber uma informação como dada, como definitiva e sem nenhuma possibilidade de reflexão. Perfeito. Muito legal a gente pensar um pouquinho nesse lugar da criança, né? O papel da nossa sociedade, como que ele funciona enquanto escola e família? Porque eu observo, até no meu dia a dia, seja como uma pessoa que está diariamente lidando com mães, com pais aqui na loja, ou como mãe, amiga, que às vezes há uma confusão. A escola que eduque, a escola que faz, não, já estou pagando. Como funciona isso? Como que é? Isso ainda é bem presente, não é? Sim, porque por muito tempo houve essa separação. A família educa e a escola ensina. Sim. Mas a criança é inteira, né, Rafa? Ela não está num lugar ou no outro, né? A gente abre uma porta e fecha outra. Na verdade, estamos todos ensinando e todos educando ao mesmo tempo. Né? Porém, a escola tem algumas atribuições específicas que é dessa escolarização, dessa tratativa da cultura, enquanto transmissão da cultura, de fato. Mas, ao mesmo tempo, a gente está educando as crianças o tempo todo. Né? De como se relacionar com os amigos, de como cuidar dos conflitos. Isso é atravessado pelo educar o tempo todo. Sim. Ao mesmo tempo que a família também está cuidando dessa transmissão da cultura, né? Não do jeito escolar de fazer, e está educando o tempo todo. Né? Por isso que a escolha da família, por determinada escola ou não, precisa passar por essa coincidência dos valores. Sim. Né? Então, se é uma escola que educa por uma via participativa, né, de trabalhar a partir dessas reflexões com as crianças, mesmo elas ainda muito pequenas, a família precisa conhecer isso. Né? Agora, se a família busca uma escola que eduque a partir de um outro formato, né, de um outro jeito,
também precisa conhecer esse outro modelo, para ver se há essa coincidência entre o que se pensa entre ensinar e educar. Mas não dá para fazer essa distinção. Sim, somos um ser único, né? Eu costumo dizer que é uma comum unidade, né? O conceito de comunidade. A criança é a nossa comum unidade. Entre família e escola existe essa comunidade, essa criança está ali, todo mundo está envolvido nesse cuidado. Sim. Né? Que legal essa visão. A escola tem algum papel que é só da escola hoje em dia ou não? A escola é ainda o único lugar social sobrevivente para as crianças, né? Se a gente for pensar. A gente não tem outros espaços sociais coletivos onde as crianças possam estar entre elas e sem a tutela dos pais, né? Dos adultos. Então, sim, esse é um lugar que ainda permite às crianças essa vivência, né? Só a escola faz isso hoje. E tem coisas que só acontecem no ambiente escolar, né? As crianças não só aprendem a ler, a escrever, mas aprendem a resolver pequenos conflitos, né? A desenvolver passar por algumas inseguranças que levam à segurança, que não aconteceriam de fato se estivessem na presença dos pais. Então, eu acredito que sim, acontecem muitas coisas que só acontecem na escola. Assim como tem coisas que só acontecem em casa. Exatamente. Né? Quando eu me lembro, quando eu estava buscando uma escola para colocar os meus filhos, me importava muito o espaço do brincar. Porque criança tem que brincar e a gente sabe da importância do brincar. Mas não é todo mundo que sabe da importância do brincar. Você pode falar um pouquinho pra gente dessa importância que no brincar, sobre tudo que elas aprendem? Porque eu já ouvi comentários, né, do tipo, mas fica lá só brincando. A criança tá ali só brincando. Poxa, mas a gente sabe que isso é tão potente, tão importante para uma criança, ela tá só brincando. Dentre os 6 direitos estabelecidos para as crianças pequenas na educação, o primeiro deles é o brincar. Verdade? Verdade. Não está em ordem hierárquica, claro. Mas é um dos principais, são 6. Eu entendo que o principal é o brincar. Né? As crianças aprendem, sim, brincando, né? Mas existe uma diferença nessa brincadeira. Existe uma brincadeira livre, né? Que acontece, a criança vai brincar o tempo todo. Um bebê pequeno, um bebê muito pequeno brinca bastante. Sim, né? Sim. E dentro da escola, a diferença entre esse brincar livre e o brincar na escola é que muitas vezes na escola, na maioria das vezes, esse brincar passa por uma intencionalidade pedagógica, né? A forma como a gente disponibiliza os materiais, a forma como a gente organiza os espaços, a forma como a gente cuida das relações nessas brincadeiras, garantem muitas aprendizagens. Então, sim, a criança aprende muito enquanto ela brinca. Tudo né? tem uma intenção. Tudo tem uma intenção. E é uma coisa interessante, né? Às vezes eu pergunto para os pais, a gente vê algum adulto subindo numa casinha de brinquedo, assim, ou numa árvore? Não. Porque chega a determinado momento que a gente já não faz mais isso, porque já não faz mais sentido, mas faz muito sentido na infância. E privar as crianças dessas oportunidades é muito arriscado, porque nunca mais essas oportunidades virão, né? Com certeza. E se vierem, vão ser encaradas como algo, né, que não são tão cabíveis naquele momento. E sim, a criança precisa brincar e brincar muito, né? Eu até costumo brincar com os pais, que quando eles saem da escola, os pais todos perguntam, né? O que você fez hoje? E eles dizem, eu brinquei, a gente diz, o nosso plano pedagógico está funcionando. Porque a criança precisa dessa sensação de que ela só brincou. Né? E enquanto isso, dentro do plano pedagógico, a gente tem todos os objetivos estabelecidos para essa brincadeira que vai desenvolver não só esse jeito de brincar, mas todas as linguagens que estão ali. Né? Então, quando uma criança brinca faz de conta, ela tem todas as linguagens atravessando essa brincadeira. Né? Quando ela brinca de cada macaco no seu galho, no parque, tem muita coisa envolvida ali de regra, de combinado, de outras linguagens que atravessam esse brincar. Que legal. Então, sim, é muito sério. É muito importante. O brincar é muito sério, né? É. Gente, uma pausa. A nossa próxima pergunta, ela é super legal. Mas antes disso, se inscrevam no canal, ativem as notificações para vocês saberem de tudo em primeiríssima mão. Dá um like, porque é só assim que a gente vai saber se você tá gostando. E um agradecimento especial ao Ateliê Além do Olhar, que cuidou do meu cabelo, das minhas unhas, aquele autocuidado necessário. E também a 24/7, que me proporcionou essa camisa linda, que estamos até combinando, eu e minha convidada. E sou muito grata por todos esses parceiros que abraçaram o Abraça Podcast. Bom, vamos lá para a nossa próxima pergunta.
Qual a melhor idade para a criança iniciar na escola? Depende. A clássica resposta, depende. Né? Depende da criança, depende da escola. E depende do que é oferecido para essa criança fora da escola. Hoje em dia, como eu disse, a escola ainda acaba sendo o único espaço social sobrevivente para as crianças estarem além da família, né? O espaço social coletivo. E cada vez mais cedo as crianças têm chegado à escola porque as crianças não conseguem desfrutar de outros espaços onde tenham outras crianças. Sim. Então a escola acaba sendo esse lugar privilegiado, para essa convivência, para essa interação, para essa socialização, mas tudo depende desse espaço escolar, como esse espaço escolar está organizado, o que ele valoriza, né? Se estiver garantido nesse espaço escolar esses 6 direitos de aprendizagens, né, que eu fui comentando com você, se a criança pode brincar, se ela pode explorar, se ela tem espaço para se expressar, se ela tem espaço para se conhecer, né, para conhecer o outro, se ela tem essa liberdade com essa orientação, tanto faz a idade. Entendi. A contraindicação é se nesse espaço escolar não há condições para isso. Se for um espaço de confinamento, em que as crianças sejam tratadas de forma muito superficial, né, sem esse olhar de cuidado pelo adulto, sem a garantia desses direitos, aí qualquer idade fica perigoso, né? Com certeza. Rafa? Então, você quer dizer que é importante esse convívio com outra criança. Criança tem que conviver com criança. Certeza. Num espaço que seja orientado, que seja cuidado, né, e que esses direitos estejam assegurados. Aí qualquer idade é idade. Tem família que vai entender que com 1 aninho, tem família que vai entender que há necessidade de um berçário, dependendo das condições, e há famílias que entendem que isso pode acontecer mais tarde, porque tudo depende também do que é oferecido dentro do espaço familiar. Às vezes essa criança está assistida, e tem uma possibilidade de trocas, né, de socialização também, não indo à escola, e a família entende que isso pode ser mais tarde. Né? A determinação no país começa, o ensino obrigatório começa a partir de 4 anos. Tá. Então, até lá, é muito da decisão da família, e eu penso que, além da decisão da família, as famílias precisam olhar para esses espaços, né, que as crianças tenham os seus direitos assegurados. Com certeza, é muito legal a gente falar sobre isso. Bom, uma outra questão, que é onde a gente fala, né, sobre a melhor idade para ir para a escola, quais as maiores dificuldades que vocês sentem no período de adaptação na escola? Que é um período aí tão sensível, tanto para a família, porque é tudo muito novo, quanto para a escola que está recebendo, né, uma criancinha nova. Como que é? A escola conta com a própria experiência de muitos acolhimentos que faz, né? Então, até falo para os pais, para mim é o meu dia a dia, mas para os pais que chegam e para aquela criança que chega é uma novidade muito sensível. Né? Então, independente da idade da criança, se tratando de crianças pequenas, aí até 5, 6 anos, a primeira coisa que a criança precisa sentir é o que os pais também precisam sentir antes, inclusive, é essa confiança no espaço e nos educadores que estão nesse espaço. Sem isso, adaptação nenhuma acontece. Pode ser a melhor estrutura, a coisa mais, com os melhores brinquedos, né? Não é isso que garante uma boa adaptação para as crianças. O que garante uma boa adaptação para a criança, e aí entra esse meu papel que eu falei para você, que para mim é muito querido, é quem está por essas crianças, quem está por essas famílias, nesse momento tão sensível e ao longo de todos os outros momentos, né? Mas nesse desligamento, nesse primeiro deslocamento da criança do núcleo familiar para dentro de uma instituição, precisa passar por esse primeiro entendimento de como é esse espaço, quem são as pessoas que estão lá, né? Como acontece o cuidado nesse espaço, o que essa escola privilegia, né? O que é, de fato, tratado nesse ambiente, que os pais podem se sentir seguros e, por consequência, a criança também se sentir segura. Então, o que a gente faz na escola, por exemplo? Primeiro, que é o que você comentou da sua própria experiência, né? As famílias precisam entender qual é a proposta dessa escola, como ela está organizada, quem são as pessoas que cuidam, quem cuida de quem cuida também. Quem cuida de quem cuida, né? É verdade. E aí sim, o adulto entendendo isso, há uma primeira apresentação, não importa a idade da criança, de como esse espaço está configurado, porque a criança precisa reconhecer, ela está saindo de um espaço totalmente conhecido, que é a própria casa, a própria família, para um lugar, né, é como quando a gente faz uma viagem para um lugar que a gente não conhece a língua, né?
é de total insegurança e de sentimento de desproteção. E a desproteção por um adulto é uma coisa, por uma criança muito pequena, que já é desprotegida, né? É muito grave. Então, essa criança precisa passar por essa ambientação, e essa ambientação precisa acontecer na presença de alguém que ela tenha como referência. Não importa quem seja a pessoa, mas tem que ser uma pessoa que ela reconheça como uma segurança. A partir do momento que ela começa a conhecer o espaço escolar, né, que ela domina ali os espaços, entende quais são as pessoas, quem são as pessoas, né, sejam os adultos ou as crianças, ela já começa a reconhecer o cheirinho daquele lugar como algo conhecido, os ruídos. Ela entende que é um ambiente seguro, porque quem está com ela também está afirmando isso com jeito, com palavras. Ela começa a se sentir segura e, em seguida, transfere também um pouco dessa confiança para quem vai recebê-la enquanto adulto. Sim. As coisas começam a acontecer de um jeito muito... de acordo com um processo muito individual, né? Tem crianças e famílias que lidam com isso de forma mais serena e com mais segurança, e tem outras que não, mas não tem problema de ser uma coisa ou outra, entende? Sim. É que precisa ser tratado exatamente dessa forma. Sim. Os adultos, primeiro, precisam se sentir seguros. Para que a criança se sinta segura, a escola tem que ser muito segura, né? Sim. Estar muito segura daquilo que faz, para que essa criança esteja segura ali dentro daquele espaço. Né? E não tem uma regra. Pelo menos na nossa escola não tem uma regra de quantos dias e quantas horas. Depende... Esse conceito precisa estar ali. Esse conjunto, né? Esse conjunto precisa ser garantido. Se isso vai ser feito em 2 ou 3 dias, ou 5 dias, ou 10 dias, ou um mês, depende da reação das crianças, e a gente respeita muito isso. Sim, com certeza. Eu me lembro quando eu passei com isso com os meus filhos. Os 2 tiveram facilidade, mas eu lembro do drama de algumas mães que passavam lá o mês todo, né? E era 1 horinha hoje, ia embora, 1 horinha, ia embora. E foi isso o mês todo, até que essa mãe conseguisse, que essa criança se sentisse realmente segura naquele espaço. Daí foi, né? E tem uma coisa muito importante nisso, assim, a forma como a criança assimila essa primeira adaptação, principalmente, é muito a mensagem que vai ficar para ela de quando outras adaptações forem acontecer na vidinha dela, sabe? É uma adaptação bem feita, no seu tempo, com cuidado, de forma zelosa, garante à criança uma imagem de segurança que ela vai levar para o resto da vida. Então, quando ela muda de turma, quando ela muda de grupo de amigos, quando ela muda de escola, que pode acontecer, ela tem essa primeira mensagem que isso foi feito de uma forma gentil, de uma forma amorosa, né, de uma forma zelosa. Se é feito de forma abrupta, desrespeitosa, e dizer que cada criança, todas as crianças têm que ter o mesmo tempo de adaptação, e entrou na escola, aparta do familiar, e o familiar vai embora, some da frente da criança, essa imagem vai ficar para sempre. Sim. Aí que a gente tem que remeter ao conceito de infância que a gente tem, né? A criança é um sujeito de direitos, mas que tem em si muita desproteção. Então, o sentimento de proteção a ela, quem passa somos nós, os adultos. Sim. Os adultos precisam estar muito confiantes, muito decididos daquilo, né? E passar essa segurança para a criança. As nossas adaptações tendem a ser muito tranquilas, porque os pais participam, né? Ficam juntos ali, a gente tem muito espaço para essa troca, para esse acolhimento. Isso que importa. Né? É disso que se faz educação e não o contrário. Com certeza, com certeza. A gente falou um pouquinho da adaptação, um pouquinho desse acolhimento, né, que a escola proporciona para essa criança que está chegando, que isso é o grande diferencial, e eu achei super interessante que você comentou que isso vai trazer essa memória em todas as outras adaptações que ela fizer. Então, isso é muito sério, muito sério. Mas eu quero entrar num outro ponto, que é hoje você está à frente do CLQ, uma das ou a maior escola de Piracicaba, né? Como é estar à frente de uma escola desse tamanho e cuidar de tanta criança? E principalmente das pequenas, né? Exatamente. É muita responsabilidade, né? Sim. É uma responsabilidade imensa, mas que me traz muita satisfação, porque a cada criança que chega, a cada família que está ali, que reconhece na escola um bom trabalho, né, que consegue perceber essa transformação na vidinha das crianças, que o que a gente faz na escola é capaz de transformar vidas e de proteger as crianças, isso compensa toda a preocupação, né, toda essa tensão, porque é muita responsabilidade de fato. Com certeza. Eu sempre tive para mim que não é qualquer trabalho que a gente faz dentro da educação. Né? Eu não amasso uma folha ao final do meu dia e vou embora e começo outro, outro papel. Errei aqui,
eu amasso o papel, jogo, amanhã eu começo de novo. Não. Cada passo que a gente dá, cada palavra que a gente diz para uma família, para uma criança, tem um peso e uma consequência que às vezes é irreparável. Então é de uma responsabilidade muito grande, né? Que requer muito cuidado. Eu imagino. O que mudou, eu acho interessante a gente observar esse papel da escola, de uma escola dos anos 80 para uma escola atual, de 2023, por exemplo. A educação, às vezes, é a última coisa a mudar na sociedade, né? A sociedade mudou tanto, mas tem algumas coisas que não mudam tanto. Mas, assim, a gente pode dizer que hoje se fala muito mais em modelos pedagógicos, né? Do que se falava anteriormente, e muito do que a gente conhece ainda da educação, às vezes até para a educação de crianças pequenas, está pautado nesse modelo mais antigo, nesse modelo que pensa de um jeito mais transmissivo, né? De acreditar que a criança é incapaz, que o adulto é que tem todos os saberes. Esse é um modelo que ainda existe. Tem um nome vai esse existir. Modelo? Nós dividimos não nós, né? Existe uma divisão na educação de abordagens, né? Então, existe uma pedagogia, a pedagogia mais transmissiva, que tem esse conceito de você não sabe nada e eu te ensino e você aprende, né? Esse lugar de centralidade no professor. E existe a pedagogia, a abordagem mais participativa, que reconhece no outro, seja ele uma criança, um adulto, um estudante mais velho, também um sujeito capaz e que traz um repertório potente que pode ser problematizado a ponto de desenvolver outras habilidades, né? Outros conhecimentos. Então, isso acontece pela via da interação. Um modelo mais transmissível não acredita tanto nessa interação, e sim na repetição, na memorização, né? O professor como detentor mesmo do ensino. Exato. E a abordagem participativa traz mais esse olhar para o sujeito, para todos os sujeitos, né? Então, não se fala só de ensino, de como eu ensino, mas se fala muito também de como se aprende. Aprendemos por vias muito diferentes, né? E não melhor ou pior, são vias muito potentes que precisam ser reconhecidas, que precisam ser problematizadas, né? E garantido ali o direito de que todos participem. Perfeito. Né? Não subtraindo esse lugar do professor, que é o formador, que é o orientador, mas não o único detentor dos saberes ali, né? Na educação. É isso. Então, sim, mudou muito, porque hoje se pensa muito isso. É uma abordagem, não é uma abordagem recente, mas hoje mais difundida, né? Mais acreditada, porque ainda há muita falta de conhecimento, muita falta de entendimento do que isso significa, e inclusive muita confusão do que é, né? E tratado de forma muito preconceituosa, né? Um preconceito por não conhecer. Mas existe essa separação, né? E a grande diferença na educação hoje é exatamente olhar para isso, né? Que existem modelos que podem ser mais reflexivos, mais participativos, sem subtrair da escola esse lugar de autoridade. Que interessante, muito legal. E um assunto que veio, então ele vai se juntar com uma pergunta, que é as telas, né? Como lidar com as telas e as tecnologias na escola? Porque na nossa época, na minha, na sua, a gente tem idade bem parecida, a gente não tinha acesso. O máximo era uma televisão, que de vez em quando algum professor com muito custo conseguia passar um vídeo. Um retroprojetor. E a maioria aproveitava essa aula para dormir, né, porque apagava todas as luzes. Era essa a memória que eu tenho, né, da tecnologia dentro da sala de aula. Era isso. Como que é hoje em dia? Tem de tudo, né, Rafa? E também tem uma coisa que está muito difundida da tecnologia como uma vilã. Sim. O que é ruim em todo o processo, em toda a inserção de qualquer coisa dentro da educação, né, da educação de crianças pequenas, que é o lugar de onde eu falo, são os excessos, né? A tecnologia em excesso é ruim. A ausência dela no cotidiano para a gente, e também pensando para as crianças, é ruim. Né? Se não fosse a tecnologia, não estaríamos aqui hoje, não é? Exatamente. É o uso que se faz delas, né? Das tecnologias, da tecnologia digital que a gente está falando, de fato. Né? Claro. Ela pode, sim, ser muito prejudicial, né? Se usada em excesso, de forma indiscriminada, né? Assim, só como um recurso de entretenimento, mas ela pode ser uma grande aliada, não para ser a aula chata do data show que nem existia na nossa época, do retroprojetor.
ela não precisa ser, mas ela pode sim ser usada como um grande recurso para muitas investigações que acontecem na escola, para tornar mais dinâmico, né, os processos na escola. Eu gosto muito de um exemplo, de um projeto que aconteceu recentemente entre as crianças das turmas de 4 anos da escola. Né? Tem um projeto que eles fotografam alguns espaços da escola para fazer uns desenhos a partir dessas imagens que são impressas. Isso é tecnologia. As crianças usam a fotografia como um recurso, né, para fazer um registro, para desenhar a partir daquilo, que é uma outra linguagem. E antes a gente fazia essa atividade e as imagens iam para a gráfica da escola enviadas pelas professoras. Porém, as crianças da escola têm o próprio e-mail, né? As crianças têm um e-mail. Tem. E as crianças sabem, quando bem ensinadas, a função disso. Então, eles aprenderam a encaminhar a própria imagem fotográfica que eles faziam, né, fazem, para a gráfica da escola e buscam essas impressões na gráfica da escola. Que gracinha. Então, veja, é a tecnologia a favor da aprendizagem, não a tecnologia como algo que prende a criança na tela por 2, 3 horas, né? É disso que a gente está falando. Isso é absurdo, não pode acontecer nem em casa, nem na escola, nem em lugar algum. A gente precisa, inclusive, de um movimento para parar de naturalizar a tecnologia como algo de entretenimento que prende a criança e priva a criança de fazer qualquer outra coisa, né? Se não há interlocução, se a criança não está usando aquilo com um propósito de socialização, de interação, já é um problema. E na escola a tecnologia vem com o propósito de interação, de aprendizado, né? Existe uma intencionalidade para o uso daquilo. Então, sim, é muito positivo, desde que, né, se saiba usar, né? Os microfones, né, as projeções que a gente faz. Se não fosse a tecnologia, as atividades online não teriam acontecido. Né? Então, sim, que bom que a gente tem a tecnologia e que bom que cada vez mais a educação tem olhado para isso como um recurso, inclusive para desmistificar essa ideia de que não pode. Sim, perfeito. Não pode nos excessos que a gente sabe que existem e, infelizmente, às vezes existem em espaços escolares. Né? Quanto menor a criança, menor o uso, mesmo dentro da escola, e sempre que for ser usado com intencionalidade para que haja um aprendizado e não um simples entretenimento ou coisa do tipo. Perfeito. Temos uma pergunta, quando eu abri a caixinha de pergunta, que é, da Dani, como lidar com a grade curricular frente aos avanços da tecnologia? Porque está tudo muito rápido. É isso, é dar a cada fase o olhar que ela merece, né? Assim, entre os jovens. Eu estou falando de um lugar, né, de crianças de 1 a 11 anos, quando eu dei esse exemplo antes. Se nós falarmos entre os jovens que se relacionam mesmo dentro de uma mesma festa pelo próprio celular, isso é muito desafiador, né? Sim. Mas ainda se mantém essa ideia de que na escola existem coisas que sim vão precisar da tecnologia, né? E se tornam bem interessantes com esses recursos da tecnologia, mas que também existem muitas coisas que ainda são feitas de forma analógica, né? Sim. Então, as conversas podem acontecer pelos meetings, podem acontecer, inclusive, às vezes, por WhatsApp, mas esse social, essas trocas, esses intercâmbios que acontecem na escola, tecnologia nenhuma vai substituir. Perfeito. Né? O professor pode usar a lousa digital, pode usar o projetor, e a aula ser super dinâmica da mesma forma, propondo essas trocas, como ele pode usar a lousa com giz. Sim. É o que é feito ali que faz toda a diferença, e não, lógico que o recurso torna mais dinâmico, torna mais, ilustra melhor algumas coisas, mas não... De novo, né? Tudo depende da medida, tudo depende para quem, o quanto, o que, né? Perfeito. É isso. Muito legal. Agora, eu também abri uma caixinha de pergunta e vieram várias perguntas, cada uma de um tema, curiosidades, adaptações. Então, a gente vai começar umas perguntinhas diferentes. Como que a escola que você está, claro, lida e trata a questão da alimentação das crianças? É tudo muito sensível, né? Mas se a gente entende a alimentação como parte desse desenvolvimento da criança, ela precisa ser muito bem cuidada. Sim. Né? Um dos também direitos das crianças é direito à alimentação, à saúde, né, esses cuidados. E a alimentação dentro da escola não pode fugir a linha desse cuidado. Então, dentro do colégio, a alimentação é preparada
pela cozinha da escola, né, que cuida desse preparo. As crianças na escola têm pouco acesso a alimentos industrializados, porque tem essa produção da própria cozinha, né? Tem uma nutricionista que organiza e cuida desse cardápio, também dessa produção da cozinha. Então, as crianças se alimentam muito bem e o mais próximo do natural. Eu falo que é o simples que funciona, né? Sim. Tudo bem divertido, tudo bem lúdico. Exato. Dentro desse espaço social também. Então, um não come banana, mas na escola come porque o amiguinho come, né? Nossa, isso é verdade. O alface no almoço seria eca em casa, verdade. Mas na escola vira o prato colorido, porque alguém falou que ia fazer um prato colorido. Então, tudo na escola passa por esse social do incentivo, né, das trocas entre as crianças. E se não é favorecido por um cardápio adequado, acaba sendo muito ruim, né? Mas quando o cardápio é adequado, a oferta de alimentos acontece dentro desse processo pedagógico de incentivo de qualidade de alimentação, para as crianças também faz muito sentido, né? Se a criança acostuma a comer dentro da escola, para onde ela vai todos os dias, por 200 dias no ano, a consumir alimentos industrializados, há uma naturalização para ela de que aquilo é bom, porque é a escola que está dizendo, inclusive, né? Mas se na escola, que ela vai todos os dias, que ela tem inclusive os coleguinhas da mesma idade, se alimentando de forma saudável, com alimentos naturais, ela vai dizer, bom, então é isso que é saudável de verdade, é disso que eu devo gostar, né? Devo aprender, pelo menos, a gostar, né? Uma pergunta que também surgiu é como resolver os conflitos. Em que momento os pais devem interferir ou não? Em que momento a escola aciona? Como que funciona isso numa escola? Quando as coisas saem muito, muito, quando sai tudo muito de controle, né? A escola, nós educadores temos recursos para cuidar das crianças, né? Que são pautados nas muitas conversas, nesses espaços de reflexão sobre os ocorridos. Eu costumo dizer que escola é lugar de conflito, seja ele cognitivo, né, ou social. E é no conflito que a gente aprende uma série de coisas. A criança está lá no conflito sobre o aprendizado dos números. Quanto mais ela treina aquilo, mais ela avança naquele aprendizado. É um conflito cognitivo que está instalado ali. Quanto mais dificuldade ela tem de se relacionar, ela entra em conflito, mais aprendizado ela tira daquilo. Só que tudo depende do quê? Do jeito que a gente cuida, né, desse conflito. Se for pela via do autoritarismo, da chantagem, da punição, do castigo, qual a mensagem que a gente vai deixar para essa criança? Né? De que as coisas precisam e podem ser resolvidas dessa forma. Se a gente vai pela via, que é o que nós acreditamos, da reflexão, da conscientização e de dar recursos para essa criança ultrapassar esse conflito que ela está vivendo, né? Há muito aprendizado numa situação como essa. De novo, são crianças muito pequenas que, apesar de muito sabidas, têm pouquíssimos recursos para determinadas coisas. Quem que está ali como guia? Né? Quem que está ali na orientação? É o adulto que é responsável, né? Uma coisa que paira muito na nossa sociedade hoje é a não doutrinação, porque na minha época eu apanhava, era muito ruim, para o total abandono. Deixar as crianças totalmente por elas. Aí a gente vê muita coisa ruim acontecendo, porque eles precisam sim de liberdade, eles precisam se relacionar, mas eles precisam de muita orientação, de muito cuidado. Sim. Então, bater no coleguinha não é legal. Quando eu bato, o que acontece? Eu vou de castigo? Não. Mas eu preciso me responsabilizar por aquilo. Né? Todo ser humano nasce sem o senso de solidariedade, até de remorso. Então, é comum uma criança muito pequena, ainda muito na sua emoção, trombar com o outro e deixar de lado. Quem faz com que ela perceba que aquilo causou um dano para o outro, que isso é muito ruim, é o adulto que está por ali, que significa isso para ela, de dizer, poxa, vem cá, olha, você trombou, eu sei que foi sem querer, você trombou no seu coleguinha, mas ele está chateado, ele está triste. Automaticamente a criança se solidariza, ela entende aquilo. Mas se não é feito esse posicionamento, a criança vai assimilando esse lugar de tá tudo bem, naturalizando, né? Eu posso trombar, eu posso bater, eu posso causar um dano pro outro, que nada me acontece, assim, que eu não preciso passar. Mesmo um bebê muito pequenininho na escola, quem tem filho de criança, filho muito pequenininho que vai ao berçário, ou mesmo nós temos as crianças de 1 e 2 anos, como eles não têm uma comunicação verbal muito boa não, né? Mas não tão desenvolvida ainda, é muito comum o quê? A mordida. Né? Quando eu quero algo muito para mim, eu não consigo comunicar, eu mordo. O bebê morde instintivamente para conseguir aquilo que ele quer. Se a gente naturaliza isso, deixa isso acontecer, a criança vai entender que aquilo sempre vai ser um recurso. Então vou colocar o bebê de castigo. Não. Eu vou dizer para esse bebê o que aconteceu ali, que o amiguinho está com dor, né, que precisa de um gelo para acalmar aquilo, que ele, é o brinquedo que você queria, então a gente pode pedir esse brinquedo, como a gente pode pedir, né? E vai ensinando, colocando a linguagem ali como um recurso. Então,
tudo passa por esse jeito de cuidar. Sim. Nós cuidamos de um jeito que a criança participe, que ela possa refletir, que ela possa se conscientizar de fato do porquê sim, do porquê não determinadas coisas. De novo, a criança precisa de orientação. Sim. De orientação e cuidado. Orientação e cuidado. Se a gente pautar tudo que a gente faz para as crianças, seja na escola, seja em casa, nisso, dá tudo certo. Olha que interessante. E veio uma pergunta. Minha filha cuspiu na professora. Não sei se foi nesse momento de muita emoção, igual um da mordida. Como que a escola lidaria? E como a mãe deve lidar? Eu, mãe, vendo essa cena, né? Filha, como lidar com isso, né? Conversando, não pode cuspir, mas já cuspiu na cara da professora, aquela situação. Como fazer? Trazer à tona essa reflexão. Primeiro, interditar um comportamento inadequado, né? A criança foi para cima da outra, ou cuspiu no rosto de alguém. Interditar é dizer, não pode. De 0 a 7 anos, a criança entende o não e o sim de forma muito... organiza muito a vida da criança, né? Então, dizer sim ou não, vai ou não vai, pode ou não pode. Então, se vier a acontecer, e muitas vezes acontece nesse momento, a criança foi contrariada, ela não teve um recurso ali para dizer, porque o adulto às vezes se põe nesse lugar, né? Sim. De não parar para entender qual é a demanda da criança ali naquele momento e recebe uma reação desse jeito, e aí o adulto se desorganiza também. Sim. Porque a gente é tomado pela emoção, claro. né? Quantas vezes a gente tem que dizer para a criança na escola, olha, agora eu fiquei muito emocionada, fiquei muito irritada com o que você acabou de fazer, e a gente diz muito isso para as crianças na escola, viu? Porque enquanto adultos a gente diz, a gente também ensina a criança que a gente precisa se acalmar para poder tomar conta de uma situação. É verdade. Os pais precisam fazer muito isso, né? Porque as crianças tiram a gente do sério, eles claro, são desafiadores, claro, né? Claro. Então, cuspiu, o adulto da situação é a professora. Então, olha, o posicionamento é esse, não gostei, isso não se faz. Interdita esse primeiro comportamento, diz que já não gostou, se precisar se acalmar para continuar a tratar, e na maioria das vezes a gente precisa, sinaliza para a criança, o que você fez comigo não foi legal, eu não gostei, e eu preciso me acalmar para a gente voltar a conversar. E aí sim, o tempo que precisar e de retomar essa conversa, e essa conversa, seja da professora ou da própria família, tem que passar por esses aspectos da reflexão, tem que refletir com a criança, o que levou? Porque aí a emoção já vai ter passado. A criança dá conta, às vezes, até de dizer, porque eu queria tal coisa, né? Sim. Geralmente é assim, né? Fez a reflexão. Então, conscientiza a criança de que aquela tal coisa, ela pode pedir de outra forma. E que aquele comportamento de ter cuspido não é aceito, não é adequado. E dá para a criança recursos para que ela consiga, não é dar necessariamente, mas é construir com a criança ali uma estratégia que ela consiga ultrapassar aquela necessidade de fazer isso e não outra coisa que seja mais adequada, entende? Perfeito. Tudo passa, de novo, né? Pelo acolhimento, pela orientação, com certeza. Por saber qual é o lugar do adulto, qual é o lugar da criança, qual é a nossa responsabilidade ali. Sim. Né? E aí a colocação do limite, né, Rafa? Com certeza. O adulto precisa ser esse lugar... não esse lugar, essa pessoa que coloca o limite de forma mais pontual, mais segura, mais assertiva para a criança. Uma criança sem limite, sem orientação, sofre de uma ansiedade enorme, de uma insegurança enorme também. Veja, ela não está por ela. E se o adulto que está por ela também não sabe muito o que fazer, ou se desespera, ou age pela emoção, deixa a criança ainda mais desorganizada. Com certeza. Então, é a consciência do adulto, exato. Muito legal. Bom, dando uma pausa antes das nossas 2 últimas perguntas. Tá muito gostoso o nosso bate-papo, mas a gente não pode ficar aqui a tarde inteira, né? Gente, só lembrando para vocês, se inscrevam no canal, dá um like, ativem as notificações para saberem de todos os episódios em primeiríssima mão, porque a participação de vocês é muito importante. E nosso agradecimento especial aos patrocinadores, que é 24/7, Ateliê Além do Olhar e a Green Piracicaba. E agora, vamos lá para as nossas 2 últimas perguntas. Como lidar com aqueles pais que querem participar de tudo da escola? Que bom, né? que tenhamos mais e mais pessoas que queiram participar, que queiram aprender sobre. É muito difícil ser pai e mãe. Sim. É muito difícil assumir esse lugar na parentalidade e no cuidado de uma criança muito pequena, apesar de termos muitas informações, né? Então, eu entendo que os pais que querem participar de tudo, esse participar de tudo, é entender e se apropriar para ter um pouco mais de segurança de como se educa. A gente só não pode confundir isso com a vigilância, com a fiscalização, que passa pela desconfiança.
Se a criança está num espaço em que os pais confiam, né, que conhecem como as coisas acontecem e querem participar para conhecer mais, para se tornarem mais autores, inclusive, nesse processo do cuidado com as crianças, que bom. Que bom, entendi. Agora, se a intenção de participar é para vigiar a criança, né, com o intuito de que, então eu vigio, eu programo tudo, eu garanto que nada aconteça, para que não haja nenhum tipo de problema. Isso gera muita frustração para a própria família, para a criança, né? Um desconforto, inclusive, para a própria criança nesse ambiente escolar, porque, bom, se os meus pais desconfiam, porque estão pensando nessa vigilância, a escola não deve ser tão confiável assim, então eu não me sinto segura aqui, porque se os meus pais não estão seguros, logo também não estarei segura, né? Perfeito. Então, a participação é uma coisa, e que é muito importante, é outra. Exato, né? E que tenhamos cada vez mais e mais famílias que queiram participar assim, de verdade, de saber como os processos acontecem, né? De como cada escola cuida das crianças dentro do espaço escolar, não que coisas precisem ser replicadas, porque tem dinâmicas que cabem só à família, outras que a criança vai apresentar mesmo mais na escola, mas para entender esse funcionamento. Perfeito. E com o intuito, de novo, de comunidade, né? Sim. Se todo mundo tiver esse conceito de comunidade bem esclarecido, que a criança é uma unidade a ser cuidada por todos, a participação é muito importante. Precisa acontecer. Né? Como que é aquela frase? Para que uma criança se desenvolva, é preciso uma aldeia? Como que é mesmo? Precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança. Isso, é verdade. Faz muito sentido, Precisa da comunidade. A criança é da comunidade. E a escola é parte da comunidade. Com certeza. Bom, partindo agora para nossa última perguntinha, a gente entra no tema, né? Então, esse mês do Dia das Crianças, uma data bem simbólica, mas que vale a lembrança, né? Para relembrar a importância das crianças, que por tanto tempo, como você mesmo disse, ela não foi vista como um ser humano, como um indivíduo. Ela era um mini adulto, né? E vamos falar um pouquinho sobre essa data, o porquê da data, enquanto escola. Como que é esse Dia das Crianças? A data surge na sociedade justamente para garantir essa proteção aos direitos das crianças, né? Como todas as datas que existem, né? A gente estava falando antes da data do Dia das Mulheres, né? As outras datas que existem na sociedade para celebrar determinados grupos. E essa data existe para celebrar esse grupo criança, né? E para lembrar a gente que a infância precisa ser muito cuidada, né? Que é um momento único, que acontece só uma vez. Então eu penso que a data, a data existe justamente para isso e não para uma associação ao consumo, para a oferta de presentes. Lógico que existe isso presente na nossa sociedade, né? Não, existe um apelo a isso, inclusive, mas não é com o foco nisso e é disso que a gente tem que sempre lembrar. A data existe justamente para lembrar que a infância é muito importante e que ela precisa ser celebrada, né? Precisa ser cultivada, precisa ser cuidada. Na escola a gente não costuma ter um evento para isso, né? Porque a gente entende que esse dever de cuidar das crianças, de preservar a infância, de respeitar a infância, é o nosso dia a dia. Né? Lógico que as crianças falam, né? O que vai ter festa onde, não vai ter. Mas na escola, a data em si, a gente não faz uma festividade para isso, porque a gente já entende essa celebração para sempre, né? É a nossa missão. A missão enquanto escola de proteger e de cuidar da infância, né? De garantir isso para elas enquanto um direito, né? Perfeito. Ai, Si, estamos caminhando para o final mesmo. Quero te agradecer, né? Eu sei que sua agenda é super corrida. Eu sei que trabalhar com crianças também demanda uma energia muito grande. Então, muito obrigada por você ter vindo aqui pós o seu horário de trabalho também, né? Faz muita diferença o nosso bate-papo na vida, né, de mães que pensam sobre a escola, que estão indecisas sobre qual escola escolher, sobre todo esse processo, né, o que é meu dever, o que é dever da escola. Então, eu acho que nesse episódio a gente conseguiu falar um pouquinho das coisas mais importantes que estão aí ao redor das crianças. É claro que daria pra gente ficar a tarde inteira, né? Que tem assunto para sempre. Tem muito assunto. Se abrir a próxima caixinha de pergunta, vai vir mais coisas, né? Depende da fase que cada pai tá, da fase que cada mãe tá, cada criança tá. É uma preocupação diferente. Então, eu me preocupo agora com a primeira infância, daqui a pouco é pré-adolescência. Então, tudo vai mudando, né?
Então... E a escola é um lugar que, pela experiência que tem em acolher crianças, jovens, né, adolescentes e jovens, consegue fazer bastante trocas. Sim, sim. Porque tem uma experiência em volume, inclusive, claro. do quanto atende. E, pelo menos, o CLQ está muito aberto, né? Assim, é um exercício que a gente faz de cuidar desse acolhimento, né, das famílias, das crianças e, obviamente, das famílias, para que a gente consiga cuidar da educação juntos. Sim. Né? Para que não haja esse sentimento de estou sozinho e agora o que eu faço, né, nessa fase. Exatamente. Porque é esse sentimento que se instala quando a gente tem filhos, né, quando tem crianças ou pequenas ou mesmo idades sensíveis como a própria adolescência. Então, que cada vez mais a sociedade possa encontrar escolas, né, espaços escolares que estejam abertos a isso. E que cada vez mais as escolas, os espaços escolares estejam abertos a isso. De estabelecer essa conexão, de estabelecer essa relação e que as crianças se sintam cada vez mais cuidadas. Perfeito. Muito a gente, às vezes, rejeita por não conhecer, né? Então, chegam muitas famílias e falam, eu não sabia que a escola era assim. Eu ouvia outras coisas. Né? Então, fica o convite para as pessoas irem até a escola, porque a escola é um organismo que pulsa, né? Então, é um organismo vivo. Vivo, tá ali, pulsante. Então, vale muito a pena conhecer. É verdade. Né? Muito a pena visitar os espaços das crianças, ver as crianças em relação, ver a forma como os educadores se relacionam com essas crianças. Isso a gente só consegue estando na escola. Eu sou suspeita, né? Porque esse é o meu dia a dia. Mas eu acho encantador, assim, quando as pessoas entram, falam, nossa, eu imaginava outra coisa e eu tô vendo, né? Isso existe, de verdade, existe. Existe essa educação humanizada que respeita, né, esses direitos, que respeita as relações e esse fazer das crianças pequenas, né, ou das crianças de forma geral. Então, precisa conhecer. Com certeza. Fica esse convite, então, né? Que as pessoas fiquem bem à vontade mesmo, porque vale a pena cada segundo. Isso. E aluguem a Simone, vai lá e já marca o café com ela. Eu quero o bate-papo com a Simone. Lembra que o bate-papo é no corredor da escola vendo as crianças. Exatamente. É sempre assim. Ai, que delícia. Muito obrigada pela sua participação no Abraça Podcast. Que venham próximos episódios aí, né? E é isso, sim. A gente vai se abraçando, né, Rafa? Com certeza. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Aê!